voltei, eu voltei agora pra ficar. Obrigado. Você vai ouvir isso aí. Josi. 3, 2, 1. Olá, boa noite, tudo bom? Voltei, aliás, voltamos, né, Max? Com força total. Esse período de pausa se fez necessário, mas estamos de volta. E dessa vez abrindo com chave de ouro o ano de 2025, com o doutor Carlos, pediatra, médico pediatra, hipnoterapeuta, hipnólogo. E nós vamos hoje falar mais uma vez, dar seguimento à hipnose, saúde e religião. É isso, doutor. Que tema maravilhoso, né? Hoje vai dar pano para manga, né? Seja Olha, bem-vindo. muito obrigado, Josi, pelo convite. Você está fazendo agora o retorno das suas podcasts, Isso. né? Então, eu fui convidado para o primeiro Exatamente. de 2025. Então, essa é uma honra Chave muito de ouro, grande. chave de ouro. Fico muito feliz e vamos aí desmistificar a hipnose, explicar exatamente o que a hipnose é e o que ela não é. O que ela pode realmente fazer de benéfico para as pessoas e aquilo que está fora do escopo da hipnose. Exatamente, porque ainda fica aquela questão da crença de que eu vou ser hipnotizado, porque muitas pessoas têm ainda isso, né? Que tirar a consciência, você vai dormir, você vai contar os seus segredos, muitos têm essa crença de que vai contar todos os seus segredos, e também fica um pouco de medo, dentro da religião, tem a crença religiosa. Então, que bom que nós vamos assim enveredar por esse assunto para poder realmente explanar e explicar ao pessoal o que realmente é hipnose dentro desse tripé, que ciência, é isso, religião e a própria hipnose. É exatamente a temática do nosso podcast que eu trouxe para a gente é hipnose, ciência e religião. Muitos conceitos, Josi, vieram lá do século XVIII, do século XIX, já caíram da hipnose, mas continuou no imaginário popular, em algumas ramificações da religião, né? E até mesmo entre acadêmicos, entre cientistas, ainda ficaram alguns conceitos lá do século XVIII, lá do século XIX, que não tem mais nada a ver com a hipnose científica. Exatamente. A hipnose científica, que é completamente baseada em psicologia, neurociência, neurolinguística, neurofisiologia, né? E nada a ver com aquelas práticas do século XVIII, do século XIX, que eram ligadas aí a outras esferas metafísicas, né? Exatamente. E eles elevavam. Supostamente, né? E aí, doutor Carlos, o que seria a hipnose para leigos? A princípio, retomando, né, o nosso podcast anterior, mas assim, interessante realmente reavivar esse assunto e conceituar para os leigos o que realmente é a hipnose. Pronto. Para gente explicar para um leigo o que é a hipnose, a gente busca a definição mais simplificada, né? Existem muitas definições acadêmicas, mas eu costumo dizer o seguinte: hipnose é um estado de transe induzido. Pronto, respondo com uma frase. E a pessoa me pergunta, mas o que é o estado de transe? Isso. Aí eu complemento. O estado de transe é um dos estados naturais da mente humana, é um estado de economia de energia, é um estado intermediário entre o sono e a vigília, ou seja, entre o estar dormindo e estar acordado, na qual você está relaxado. Você está fisicamente relaxado, mentalmente relaxado e mentalmente mais, como se chama, aberto ou suscetível a receber as sugestões. Né? E aí a pessoa fica um pouco confusa. O que é sugestão? Isso. O que é isso? Vamos dar um exemplo. Se eu digo para uma pessoa, olha, você precisa fazer dieta e exercício. Eu diz, beleza, valeu, tchau. Né? Foi uma sugestão que eu dei e essa pessoa deu de ombros, não se incomodou, não impactou. Agora, se eu coloco a pessoa no estado de hipnose, né, e faço para ela sugestão que ela precisa cuidar mais da sua saúde, cuidar mais da sua alimentação, praticar exercícios físicos, etc., e depois eu retiro ela do estado de hipnose, a sugestão fica no inconsciente dela. A sugestão fica. Então ela vai começar a ficar pensando automaticamente naquele assunto. Poxa, eu preciso escolher melhor o que eu vou comer, eu preciso fazer alguma atividade física, tem muito tempo que eu estou parado. Isso. Então a sugestão vem de dentro para fora.
do inconsciente para o consciente. E ela começa naturalmente mudar alguns hábitos, alguns vícios, algumas práticas de vida, né? Conforme a sugestão que foi dada em hipnose. E as pessoas precisam entender que não é algo realmente induzir, é uma indução, mas não é você que induz, é sua própria mente que cria essas conexões. É que são isso? termos do passado, a indução hipnótica. Isso é um termo do passado que ficou, mas na verdade não é isso. Toda hipnose, ela de fato é uma auto-hipnose guiada. É a pessoa que hipnotiza a si mesma. A si mesma. O hipnólogo apenas ensina ela como fazer. Os caminhos, né? Os caminhos. Faça isso, faça aquilo, abra os olhos, feche os olhos, respire assim, imagine isso, imagine aquilo. Você está dando um passo a passo para a pessoa se auto-hipnotizar. É a questão do se conhecer, é o seu autoconceito. Ainda dentro da esfera clínica, existem os mitos que já foram falados aqui, né? Esses mitos, mas dentro do âmbito clínico, no campo da ansiedade, vamos lá, uma pessoa que é muito ansiosa, ou então uma pessoa que está tendo surtos de toque, vou dar um exemplo. Como a hipnose ela pode ajudar nesse estágio, né, onde uma pessoa realmente esteja em surto? Certo. Então, como falamos dos mitos da hipnose, muita coisa que era arcaica do passado. Então, a hipnose não é sobrenatural, nem espiritual, bruxaria, né? nem bruxaria, nem demoníaco, nem nada mágico ou místico. É técnica completamente psicológica. Não existe risco da pessoa ficar presa no estado de transe. O estado de transe é um estado de relaxamento, onde a pessoa permanece consciente, acordada, sabendo tudo que está acontecendo ao seu redor. Não tem como o hipnólogo fazer a pessoa passar toda a fortuna dela para o hipnólogo, senão teria muito hipnólogo rico aí, não é o caso. Né? Não tem como a pessoa contar segredos, né, que ela não queira contar. Não tem como a pessoa ser hipnotizada à força, contra a vontade dela. Não existe um poder, uma energia que sai do hipnólogo e domina a pessoa. O que existe é uma auto-hipnose. A pessoa quer ser hipnotizada, ela quer passar pela experiência, seja para entretenimento ou para tratamento, e aí ela se permite. O hipnólogo apenas dá o passo a passo. E nas aplicações clínicas, a hipnose já se mostrou muito útil para, por exemplo, alívio e controle de dores crônicas, tratamento de medos e fobias, controle de ansiedade, auxilia no tratamento da depressão. Depressão é um transtorno que precisa de algo multidisciplinar. Então, a hipnose é uma das ferramentas que auxiliam, que pode auxiliar no tratamento da depressão, juntamente com outras terapias terapêuticas, né? Também nós temos aí insônia. Na questão específica que você falou, que é o toque, também é possível. Tanto auxiliar a pessoa a entender, a identificar uma possível fatores desencadeantes daquela sintomatologia e ressignificar esses fatores, ou até a controle comportamental, controle de comportamentos, né? Porque o toque, ele também é uma coisa variável, né? Variada. Eu já vi casos não foi paciente meu, mas foi relato de um paciente que tinha o hábito de dar 3 toquinhos em coisas de madeira. Todo negócio de madeira que ele vinha, ele dava 3 toquinhos. Isso vai machucando o dedo, vai calejando. Tinha móveis da casa dele que estavam ficando danificados desse hábito de dar 3 toquinhos na madeira. Isso é uma coisa que é relativamente até simples. Sim. Da hipnose retirar da pessoa, né? Exato. E outras coisas ela consegue ajudar a auxiliar muito bem. E uma base científica, realmente, de comprovação, de eficácia dentro, né, do âmbito da ciência? Pronto, a mudança de paradigma da hipnose aconteceu em 1997 com o trabalho do Dr. Zay, lá nos Estados Unidos. Basicamente, ele pegou alguns alunos dele na Faculdade de Medicina,
colocou numa ressonância magnética funcional, que é um aparelho que avalia a atividade elétrica cerebral conforme o pensamento, a emoção, a atividade que a pessoa está realizando. Colocou os 5, cada um na sua vez, na máquina, escaneou ali o cérebro desses 5 alunos, depois ele hipnotizou os 5 alunos e colocou novamente. E ele procurou ver se tinha alguma área cerebral que mudava, que ativava, e ele encontrou, né, o chamado cíngulo. Cíngulo é uma região do cérebro que é intermediária entre o sistema límbico e o córtex, neocórtex, né? Então ele faz exatamente essa comunicação do sistema primitivo com o sistema, né, mais evolutivo, evoluído, né? Recente, né? E aí o que ele percebeu com isso, que a hipnose não é fraude, que a hipnose não é enganação, que a hipnose não é mentira, que a hipnose não é charlatanismo, que a hipnose também não é algo sobrenatural que vem de fora. Isso mostrou que é algo de dentro, é algo do cérebro, é algo da mente humana. Existem regiões do cérebro que se ativam no estado de hipnose. O símbolo foi o que ele identificou. Essa foi a mudança de paradigma da hipnose. A partir daí, vários e muitos trabalhos científicos de médicos, psicólogos, psiquiatras dos Estados Unidos, do mundo todo, vem mostrado o valor da hipnose e as aplicações da hipnose. Também, doutor Carlos, a hipnose ela pode ser usada para poder... mexer aquelas coisas mais reprimidas do ser humano. Mas existe um risco e uma limitação da hipnose, até onde ela pode chegar, as questões, né, das questões reprimidas do ser humano? Memórias reprimidas. Freud falava do recalque. Isso. Recalque são aquelas memórias que foram recalcadas, porque a lembrança delas seria prejudicial para o ego, né, para o indivíduo. Então, é muito importante que o paciente saiba com quem ele está fazendo a sessão de hipnose. O hipnoterapeuta, ele tem uma formação, ele tem uma certificação, ele tem ali, né, as credenciais necessárias para realizar aquilo que ele se propõe, né? Se o paciente procura um hipnólogo, um hipnoterapeuta com a devida formação, com a devida certificação, né, que tem ali a habilitação para fazer aquilo que se propõe, a gente pode dizer que o risco é mínimo, praticamente zero. Porque na formação do hipnoterapeuta, nós somos ensinados a como lidar com cada situação, né? E como ajudar o paciente a ressignificar qualquer tipo de memória traumática que ele receba. Agora, comentando sobre isso, no mês de fevereiro, aqui em Aracaju, eu estarei ministrando um curso de hipnose clínica, juntamente com o hipnólogo Cláudio Franquin. Que estarei lá com certeza. Ah, nossa, você é estrela pra gente. Muito obrigado, uma honra. Estarei com certeza, com certeza. Então, o professor Cláudio Franquin, no sábado, vai dar a parte teórica da hipnose, e no domingo eu darei a parte prática da hipnose clínica, focado em tratamento de dores, controle de dores crônicas, alívio de sintomas como ansiedade, também tratamento de medos e fobias. Vou falar também bastante sobre anestesia hipnótica, que é um assunto também que pode interessar a vários profissionais, né? Tanto dentistas, por exemplo, quanto profissionais que fazem tatuagem, que fazem aplicação de estéticas, né? Por exemplo, com agulhas ou pinças, enfim. Então é um assunto muito, muito relevante para vários profissionais. Quais são os dias mesmo de fevereiro? 8 e 9 de fevereiro. Muito bem. Aí, pessoal, viu? Fiquem ligados, tá? Aí eu vou divulgar no meu Instagram, @carlosbruno. Vou passar para você também, Jô, se quiser divulgar nas suas redes sociais. Certo. Com certeza, com certeza. Viu? Parcelado em 12 vezes sem juros, hein? Ótimo. Olha que maravilha! Tá Faça parte, viu, Mike? Por favor. Viu? Então, assim... Só uma coisa, Josi. Se algum hipnólogo ou hipnoterapeuta quiser participar
apenas da aula de domingo, né, na parte prática da hipnose clínica, também pode. Inclusive, existe um pagamento diferenciado para quem fizer apenas um dia, que é o dia da prática, né? Agora, quem não tem a formação em hipnose precisa fazer os 2 dias, porque a aula de sábado ela é pré-requisito para a aula de domingo. Exatamente. Muito bem. E recebe o certificado de hipnólogo clínico, já pode até começar a ajudar pessoas. Com certeza. Deixa eu puxar um pouco a sardinha para o meu lado. Por favor. Para os meus TDAHs e os meus TEAs. Vamos lá, os benefícios da hipnose, comprovações dentro desse âmbito da neurodiversidade. Pronto. O TDAH, primeiramente, né, nós temos que analisar tanto a questão da individualização do paciente. Né? Esse paciente específico, ele está mais com déficit de atenção, ele está mais com hiperatividade, ele está perdendo o foco rapidamente. Tem que analisar exatamente. E existem várias técnicas dentro da hipnose para ajudar as pessoas a foco, concentração. É uma das definições da hipnose. Alguns autores dizem que a hipnose é foco e concentração. É como mindfulness, né? Também tem uma técnica que eu também trabalho. Exatamente. Essa técnica que você trabalha também é específica, né? Bem específica, foco e concentração. Muito bom. O TEA também é um espectro. Temos ali os níveis de suporte, né? 1, 2, 3. E existe uma outra definição de hipnose, de alguns autores, que diz que hipnose é comunicação. Então, essa é a questão. Se for conseguido uma forma de comunicação com aquele paciente autista, a hipnose é possível. Então, às vezes, um paciente autista com nível de suporte 1 tem mais facilidade de se conseguir uma comunicação do que um nível de suporte 3. Não que seja impossível, não é impossível, tem que ser tentado, tem que ser testado, tem que ser tentado, mas para o TEA, fala-se muito da terapia ABA, da terapia Denver. Seriam as 2 aí mais faladas, mais estudadas, ABA e Denver. Hipnose, existe relatos de casos, mas é como eu digo, precisa encontrar uma forma de comunicação. Nível de suporte 1, mais fácil de encontrar, costuma ser mais fácil de encontrar a comunicação. Nível de suporte 3, costuma ser um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. Tem que tentar. Tem que tentar, né? Me explica um pouquinho mais sobre as questões neurocientíficas, no caso, o que ocorre no cérebro durante a hipnose. Ok. Você já explicou um pouco, mas assim, eu gostaria que você só retomasse um pouco essa explicação. Falando mais da atividade elétrica cerebral, ocorre hiperativação dos neurônios do giro anterior do cíngulo. Esses neurônios são ricos em substâncias como neurotransmissores, como a serotonina, e elas podem gerar na pessoa estado de relaxamento, estado de agradável, estado de alívio de dores, né? E essa hiperativação desses neurônios melhoram a comunicação do sistema límbico, que é muito ligado a emoções primitivas, né? E o sistema do neocórtex, que é mais ligado à memória, raciocínio, consciência, essas coisas. Essa hiperativação, essa melhora da comunicação do neocórtex com o sistema límbico permite uma via de mão dupla. Ou seja, nós tanto podemos ir buscando memórias afetivas recalcadas, reprimidas, e identificando-as, ressignificá-las, quanto nós podemos também fazer sugestões ao inconsciente. E essas sugestões ficam no inconsciente e elas se tornam mais efetivas, digamos assim, mais efetivas do que você sugerir algo a uma pessoa no seu estado de consciência. Essa comunicação melhorada entre neocórtex e sistema límbico permite a via de mão dupla, tanto pegar memórias recalcadas, quanto fazer a sugestão positiva. Assim, de controle de ansiedade, controle de dor, de anestesia, de entretenimento, também de, como a gente fala, controle aí de compulsão alimentar, motivação, foco, concentração. Você consegue fazer essas sugestões diretamente ao inconsciente. E quando você retira a pessoa do estado de transe,
aquela atividade elétrica neuronal normaliza. E as sinapses, elas começam a... Isso, a voltar ao que era Voltar ao que antes, era a sociedade antes. padrão. Então você não fica com a mente aberta, você não fica aberto a receber possessão sobrenatural, você não fica aberto a nada, você não abre, a cabeça continua fechada, o crânio ali, a calota craniana, apenas houve uma hiperativação e depois uma normalização da ativação elétrica neuronal ali da região do cíngulo. Tem uma associação, no caso, com a iluminação. Você faz o processo, né, de hipnose, as questões de iluminação, porque tem pessoas que têm, assim, realmente ojeriza a claridade demais. Então, assim, isso influi na hora do processo hipnótico, Pronto. o Aí, ambiente em si. iluminação da luz, você fala? Isso. Ah, sim, quase que eu falei de iluminação budista. Não, Eu já ia da entrar luz, na fala religião. assim, Iluminação A gente fala já do já ambiente, da Isso. sala. Bom, a principal técnica que nós utilizamos na hipnoterapia é a indução hipnótica, por assim dizer, Certo. ao estado de transe por relaxamento. Então, como é relaxamento, se houver uma luz mais Baixa, né? mais baixa, menos intensa, mais a meia luz, é algo mais agradável, uma penumbra. Se houver também um ambiente mais silencioso, ou até com um fundo musical, instrumental, relaxante, se a pessoa estiver deitada ou sentada em um móvel confortável, tudo isso é para ajudar o relaxamento. Mas nós conhecemos também a famosa hipnose de palco, que é de entretenimento, que é feito na televisão, que é feito na street hypnosis, Isso. a hipnose de rua, De rua. né? E ali é feito na iluminação que tiver, na rua, no palco, no estúdio de televisão, né? Então, para a hipnose de terapia, o relaxamento é ideal. Então, o ambiente preparado para relaxamento. Para a hipnose de entretenimento, qualquer ambiente se utiliza. Pronto, eu tenho muitos pacientes que são, realmente, tem o toque, né, os transtornos, e pacientes também com o diabético. O diabético, ele por si só possui a compulsão, tem a labilidade, que é nata. Então, assim, a hipnose realmente, ela é uma estratégia, ela é algo que pode realmente influenciar de forma positiva, né? No Correto. tratar com esse Sim. paciente. Sim, sim. Todo diabético, ele tem ali aquela tríade, né? Isso. Hiperfagia, poliúria, polidipsia e polifagia, né? São os Isso. 3 polis, né? Isso. Poliúria, polifagia e polidipsia, polidipsia. né? Então ele está sempre com fome, ele está sempre com sede, ele está sempre com vontade de urinar, né? Isso. Porque ele está recebendo glicose e a glicose, pela falta da insulina, não está sendo devidamente absorvida para o interior das células. Então ele está comendo e está com fome, porque a célula está com fome. Aí vem até os medicamentos, né? Isso. Que vão ajudar a produzir mais glicose, mais insulina, ou a reposição mesmo de insulina externa pelas injeções subcutâneas, né? Mas você consegue ajudar o diabético a se autocontrolar nessa sua compulsão por glicose, por alimentar-se, né? Você consegue ajudá-lo a se autocontrolar. Lembrando que isso não é a solução. Exatamente. A hipnose não é panaceia. A hipnose não é milagre. Exatamente. A hipnose não é poder sobrenatural. Se fosse mágica, talvez até, rico, né? ou se fosse algum poder sobrenatural, mas ela está limitada ao que a mente humana é capaz de fazer. Agora, a mente humana é capaz de fazer muito mais do que a gente usa. Com certeza. E com a hipnose você consegue ter acesso a habilidades né? naturais da nossa mente, que no dia a dia a gente não usa muito. Não utiliza mesmo, Não né? utiliza Apenas nada, uma né? parte dela. Né? É verdade. Muito interessante. Que aula legal, viu? E assim, ao escolher esse tema, me trouxe uma inquietação e uma curiosidade, assim. O que lhe fez realmente unir, fez essa ciência, né? A hipnose, nos casos, dentro desse tripé, o que te levou a unir esses temas, essas 3 áreas? Para explicar, realmente. Essa questão de hipnose, ciência e religião, ela tem um valor muito forte para mim, porque eu sou uma pessoa religiosa, eu tenho uma base religiosa bem forte, né, do cristianismo evangélico. Eu tive, no passado, uma informação de que hipnose era mentira, era truque, era enganação, que aqueles shows de televisão eram todos combinados.
Depois eu tive uma informação de que era algo espiritual, sobrenatural, demoníaco, diabólico, que ninguém devia mexer com isso, que quem mexe com isso fica possuído pelo capiroto e a mente fica aberta, um monte de coisa. E o que eu percebi nos artigos científicos que foram sendo publicados de 1997, do ano 2000 para cá, é algo na contramão disso. Vários autores, vários acadêmicos, profissionais de saúde, da medicina e psicologia, fazendo pesquisas sobre hipnose, principalmente nos Estados Unidos e em outros países também, mostrando que existe, que é real, que funciona, que não é sobrenatural, que é da mente humana, que consegue resolver, ou melhor, consegue auxiliar em tratamentos de dor crônica, ansiedade, depressão, compulsão, estresse, fobias, medos, traumas, memórias recalcadas. Até muito se tem estudado, né, sobre o uso da hipnose em, por exemplo, síndrome do intestino irritável. Então, existem muitos trabalhos aí apontando a hipnose, a hipnoterapia, como um bom auxiliar no controle, no autocontrole de sintomas ligados a síndrome do intestino irritável. Então, ou seja, tem muita coisa boa sobre a hipnose sendo descoberta, sendo estudada pelo paradigma científico. Sem ligação com poderes sobrenaturais. E como as religiões, elas veem a hipnose? Que ainda existe realmente os entraves, os preceitos, os preconceitos. Como assim as religiões hoje, né, visualizam a hipnose? Se nós analisarmos que o hipnotismo científico surgiu apenas em 1842, com o Dr. James Braid, que era oftalmologista e cirurgião, e que antes dele já existiam outras práticas, como mesmerismo e magnetismo. Mesmerismo, inclusive, desde o século XVIII. Né? A gente percebe que, mesmo o hipnotismo científico do James Braid, enfrentou muita oposição da ciência, da religião e dos outros praticantes de magnetismo, mesmerismo, etc. E, como eu disse, o grande paradigma da hipnose foi em 1997. Então, nós temos aí o quê? 28 anos. Vamos comparar isso com 200, né? Ou mais, de que a hipnose tem sido vista de outro prisma. Então, atualmente, muitas religiões ainda estão, digamos assim, presas, né, a conceitos do século XIX, do século XVIII, e não acompanharam essa mudança de paradigma de 1997 para cá. Não acompanharam ainda, estão acompanhando, estão observando, estão vendo. Alguns estão até se permitindo passar pelo processo de terapia com hipnose e estão vendo que realmente não é sobrenatural, não é dominação de mentes, nem retirada do livre-arbítrio, nem possessão demoníaca. Estão vendo. Então é um processo. 200 anos com um paradigma não vai mudar em 25, 28 anos. Vão ser mais alguns anos para mudar paradigma. Então, atualmente, Josi, a opinião das religiões sobre a hipnose se divide em 3 grupos. Tem religião que não vê problema na hipnose. Tem religião que só permite a hipnose para terapia e não aceita a hipnose de entretenimento. E tem religião que não aceita hipnose nenhuma, considera os conceitos do século XIX, século XVIII, como algo espiritual, sobrenatural, ou demoníaco. Então. E em sua prática diária, você realmente já passou por resistências, né, com pacientes em si, nesse sentido da hipnose? Porque assim, você é hipnólogo, hipnoterapeuta, né, além de ser médico. E eu vejo que você divulga muito o seu trabalho associado à hipnose. Então, já houve momentos, ou sim, algum caso interessante que você tenha passado com pacientes? Veja bem. No sentido de rejeição, talvez. Como você disse, eu sou médico, sou pediatra, eu tenho mais de 20 anos de experiência, sou hipnólogo e hipnoterapeuta, sou também uma pessoa religiosa desde a adolescência, cristão, evangélico. E como terapeuta, assim como médico e como terapeuta, eu sempre lido com várias pessoas de várias crenças.
Então, na hipnose e na medicina, eu tive professores que eram ateus, cristãos, espíritas. Já tive professor que era de religião indiana, colega de religião indiana. Já tive professor que era de fé Bahá'í, enfim. E na minha prática, eu sempre tive pacientes que eram ateus, que eram espíritas, que eram católicos ou evangélicos, que eram de religiões de matriz africana. E assim, eu aprendi na medicina e na terapia a lidar com todos, respeitar a todos. O mais importante é o respeito. Quase todo dia eu recebo alguma coisa relacionada à hipnose no meu WhatsApp ou no meu dia a dia, né? Alguém me manda um texto de algum autor religioso dizendo que hipnose é do diabo, outro me manda dizendo que é possessão, que faz mal, que é isso, que é aquilo. E o que é que eu penso? A minha linha de raciocínio é a seguinte: olha, eu nem sempre acreditei na hipnose. É isso que eu ia perguntar. Você... Eu nem sempre acreditei na hipnose. Houve uma época do passado em que eu achava que era truque, enganação, ou que era algo maligno, diabólico, sobrenatural. Então, quando alguém chega e me traz essa temática, ou essa linha de interpretação, eu primeiro respeito, compreendo, escuto, explico. Nem sempre a pessoa está aberta a entender a explicação. Né? Eu tenho, por exemplo, um paciente que ele também é religioso desde a infância, e ele também aprendeu coisas nessa linha sobre hipnose, que era algo diabólico, etc. Mas ele olhou para mim e disse: poxa, você é médico, você é religioso também. Você não estaria mexendo com uma coisa dessa se fosse diabólica, se fosse sobrenatural. E é verdade. Se o que eu faço da hipnose científica fosse algo diabólico, satânico, espiritual, eu não estaria mexendo com isso. Que vai contra até meus princípios religiosos. Né? Agora, o que eu faço, eu também não posso falar para o público, né, que tudo é igual, tudo é a mesma coisa. Eu digo só, eu sou hipnólogo, sou médico e sou religioso, sou cristão evangélico. Respeito a todos, atendo a todos, cuido de todos. E eu sempre digo, não faço nada de sobrenatural nas minhas sessões. É tudo baseado em psicologia, neurociência e assim. Então, hipnose, ciência e religião, elas coexistem? Elas podem coexistir de forma harmônica? Elas podem sim coexistir de forma harmônica se houver da parte de cada uma delas essa abertura ao respeito, à compreensão. Que você acabou de falar. Exatamente. Né? A hipnose, a ciência e a religião, elas já tiveram mais conflito no passado. Hoje esse conflito está diminuindo, né? Ante as descobertas de artigos científicos, né? Mas esses conflitos eram muito baseados em paradigmas, em premissas, né? Então, hipnólogos do século XVIII e do século XIX realmente achavam que tinham algum dom, que tinham algum poder e que eram capazes de lançar um tipo de energia, e com essa energia a pessoa seria, por exemplo, dominada, controlada contra a vontade dela, e assim ele faria, né? Só que isso foi caducando, isso ao longo da história foi vendo que isso não funcionava. Alguns cientistas tiveram também um pouco de preconceito com a hipnose, porque grupos religiosos se aproveitaram da hipnose. Grupos ligados ao ocultismo, ligados ao espiritualismo, ao esoterismo, misticismo. E a ciência, ela tem um viés mais ateísta. Ela não gosta muito dessas coisas que mexem com sobrenatural, supostamente, né? Então, você dizer para um cientista que você tem uma energia eletromagnética que você lança na pessoa e ele vem com um aparelho e não capta nenhuma energia, ele fala, isso não existe. E é óbvio, o paradigma cientificista é isso, ele precisa identificar, né? E a religião também entrou no conflito, porque aí, por dois motivos. Primeiro, que os primeiros hipnólogos faziam essas afirmações metafísicas. E aí a religião já não gostava daquilo, né? E segundo, a falta do respeito mútuo, que alguns hipnólogos do passado e até da atualidade começaram a acusar religiosos de estarem fazendo hipnose
e enganando pessoas. E, na verdade, isso talvez não seja, ou melhor, não é muito ético, por assim dizer, você sair acusando as pessoas. Exatamente. Porque mesmo que no paradigma da hipnose, aquilo que o religioso está fazendo se encaixe, se enquadre com a hipnose, não necessariamente ele está sendo intencional. O religioso não necessariamente é intencional naquilo. Ele aprendeu assim, faz assim, e dá certo para ele, dá certo para a comunidade dele, ele está acreditando que está fazendo uma coisa sobrenatural. Como os primeiros hipnólogos também achavam que estavam fazendo algo sobrenatural. Né? A gente até não comenta muito, mas o chamado mesmerismo, Isso. que foi anterior ao hipnotismo, foi criado por Franz Anton Mesmer. Mesmer, ele era formado em teologia. Ele era médico e teólogo. E ele acreditava que tinha um dom, que ele nasceu com um dom divino de produzir energia eletromagnética dentro de si e transmiti-la para pessoas, objetos, plantas, animais. Era uma crença que ele tinha. Essa crença, posteriormente, foi descaracterizada, porque as medições dos cientistas da época não identificaram nada daquilo, né? E, entre outras coisas, e com o desenvolvimento da hipnose em paralelo com o desenvolvimento da psicologia, da neurologia, da neurociência, igual eu falo, Josi, para você descobrir que a hipnose é verdade, foi só em 1997, com um aparelho chamado ressonância magnética funcional. Isso não existia no século XVIII. Isso não existia no século XIX. Foi necessário a própria ciência evoluir o suficiente para criar um aparelho que fosse capaz de captar. De fazer essa leitura. De fazer essa leitura no cérebro e quando hipnotiza, hiperativa os neurônios aqui do símbolo. Então, realmente, isso é real. Isso existe e não é de fora, é de dentro, é da mente. Então, o desenvolvimento da ciência, da psicologia, foi que mostrou a verdade sobre a hipnose. E a verdade sobre a hipnose é que ela não é energia, não é espiritual, não é sobrenatural, não é divina. Polêmico, né? É polêmico. Muito Mas também polêmico. não é diabólica. Ela é natural da mente humana. É natural do ser humano. E religiosamente falando, realmente fica difícil para as pessoas que possuem crenças desmistificar, fazer no caso, essa separação, né, do místico, do religioso e da ciência. Então, assim, tende realmente a explicar mais, como tem a parte 1 e a parte 2, né, desse podcast maravilhoso, para poder as pessoas realmente entenderem o que realmente é a hipnose, como ela ocorre, o porquê, para quê, e quais são os benefícios. Então, as pessoas precisam realmente ter essa informação. Tem que polarizar mesmo, né? A hipnose, para poder as pessoas entenderem. Sempre com respeito mútuo. Exatamente. Como eu digo, eu nem sempre acreditei. Então, hoje eu acredito com o pé no chão. Um paradigma científico. Isso. E o que acontece? Mesmo dentro do grupo dos hipnólogos, existe divergência. Agora você chegou a um ponto que me Exatamente. interessa. Realmente há divergências, Existem. como em toda profissão, Sim. né? Em todo campo. Geralmente, o hipnólogo traz a sua crença religiosa prévia para a sua prática hipnóloga. Como psicólogo também, como psicólogo. Como psicólogo, como médicos, como dentista, outros profissionais, você traz, às vezes, a sua crença religiosa prévia para a sua prática. Então, realmente, não é criticando, nem julgando, é apenas comentando. O hipnólogo que é ateu, ele tem uma forma de trabalhar, uma forma de entender, de interpretar os fenômenos. O hipnólogo que é espírita, ele tem uma outra forma de interpretar os fenômenos. O hipnólogo que é cristão ou de religião da nova era, por exemplo, o movimento New Age, vai ter uma outra forma de interpretar. E eu trago para os meus clientes a hipnose científica. A hipnose que eu não uso nada de sobrenatural, eu uso a questão da psicologia e da neurociência. Respeito, tenho pacientes espíritas, respeito-os, tenho colegas espíritas e católicos, e ateu e evangélico, problema nenhum. Respeito os pacientes todos, respeito os colegas todos. Agora, o meu trabalho é nessa linha, na linha cientificista, né?
Tudo bem. E com criança? Como é que você utiliza com criança? Curiosamente falando. Pronto. A hipnose com crianças, ela tem duas abordagens. A primeira são os bebês que você ainda não tem capacidade de comunicar-se Isso. verbalmente com eles. E a segunda é com as crianças maiores, que são capazes de responder a comandos. Então, por exemplo, se eu digo para uma criança, sente, fecha os olhos, imagine, e ela corre para um lado, corre para o outro, sobe na mesa, ri da cambalhota, não é essa a abordagem que eu vou utilizar. Né? Existe uma técnica de hipnose para bebês, que é bem famosa no mundo, chamada Sleep Talking, que é quando a gente ensina a própria mãe, próprio pai, a avó dessa criança a fazer as sugestões na hora que a criança está no limiar do sono. Quando ela está quase dormindo, você faz as sugestões, né, previamente combinadas lá com o hipnólogo. Então, o hipnólogo ensina qual o momento certo de fazer a sugestão, ele ajuda você a construir a sugestão mais correta, para que você não use palavras inadequadas e acabe gerando um prejuízo ou, né, uma ineficácia. Né? Então, é possível que um pai ou uma mãe procure o hipnólogo para aprender essa técnica de como utilizar as sugestões para os bebês no momento certo e da forma correta. E a criança maior, que é capaz de responder corretamente aos comandos, já pode ser hipnotizado da mesma forma que o adulto. Criança, adolescente, adulto, jovem, consegue ser hipnotizado da mesma forma, apenas sendo guiado para a auto-hipnose. Porque o que o hipnólogo faz é ensinar o passo a passo para a pessoa se auto-hipnotizar. É como o paciente chega ao consultório, pede ao psicólogo, me dá uma dica. Eu disse, não, nós não damos dica. Então, assim, eles pedem muito. Então, assim, faz uma hipnose para poder ficar bem. Então, assim, é passe de mágica. Então, eles acham que ainda tem essa crendice de realmente ser o passe de mágica, né? Mas ainda voltando para bebê, o colega aqui tem um bebê, olha aí, você poderia utilizar. Você já tenta aí. Pode fazer perguntas também. Estamos lá. E eu numa fasezinha daquela. Entendeu? Bem serelepe. Mas assim, é saudável, né? A criança, ela tem a saúde do seu DNA. Então, assim, voltando aqui no assunto dos autistas, me interessa muito, porque é um público que eu tenho, tá? Tanto autistas como a hiperatividade, muito no âmbito da desatenção. E por isso que eu te perguntei, eu gostei bastante de te perguntar como é que ocorre realmente com a desatenção, que a gente pode fazer. E aí isso realmente me apaixona. Então, é algo que eu vou aprofundar muito, mais ainda, tá? Serei sua aluna. Opa, muito obrigado. Para poder realmente levar para o consultório esse viés e ajudar as famílias, porque as famílias elas estão precisando desse suporte, tanto emocional como de estratégias, que a gente, assim, eles buscam atendimento, né, no CER3, CER4 da vida, mas eles vão em busca realmente daquele período milagroso. Então, assim, eles levam para o terapeuta a tábua para ser escrita com os ícones da salvação. E eles realmente estão perdidos nesse âmbito. As famílias elas precisam desse guia, dessa orientação. Eu acho que assim, é muito válido, muito benéfico. A hipnose em si, ela realmente é apaixonante. Ela realmente é intrínseca, ela entra e assim, a mim mesmo despertou e tem me ajudado bastante na minha mini prática. Eu sugiro, inclusive, a qualquer pessoa que seja da área da saúde, seja médico, dentista, enfermeiro, psicólogo, ou nutricionista, nutrólogo, ou qualquer pessoa da área religiosa, né, que se permita, por exemplo, fazer um curso de formação, assistir a aula, ver a história, ver os artigos científicos, ver as definições, ver as técnicas, participar, aprender, até para poder ver assim, não é bem o que eu pensava, não é bem, né? E você pode até mesmo, em diversas profissões, conseguir aplicar a técnica da hipnose. Por exemplo, você falando aí da hipnose de bebês, o que a gente consegue resolver com a técnica do Sleep Talking? A gente consegue resolver enurese noturna, que é aquela questão da criança que molha a fralda, que molha a cama, né? Consegue alguns medos e fobias,
criança que tem medo de elevador, medo de barata, medo do escuro. A gente consegue até fazer sugestões para a criança se sentir bem na escola, durante a aula. Algumas crianças não querem ir para a escola, têm medo de ficar sozinhas, sem os pais. A gente consegue trabalhar isso também. Ou seja, várias demandas que vai sendo trazido para a gente, nós conseguimos utilizar tanto a técnica dos bebês, que é a Sleep Talk, quanto a técnica para as crianças maiores, que é as visualizações, as ressignificações, né, e outras técnicas. Você falou, assim, vou adentrar um pouco a pediatria, né? Então, a ecoprese também é algo que realmente amedronta os pais, né? Muita criança traz esse medo, vai para a escola, o desfraude também é outro processo. E a ansiedade, ela é instalada a partir disso. Então, tem crianças que têm medo de ir ao banheiro, tem crianças que realmente não tiram a fralda, tem crianças que têm o pavor. Então, eu acho assim, tudo é válido, né? Tudo é válido nesse sentido. Então, como a encoprese é quando a criança libera fezes nas roupas, né? E geralmente a encoprese, ela costuma ser causada por uma constipação intestinal. Ou seja, já tem um bolo fecal acumulado dentro do intestino grosso da criança e fica saindo apenas aquela aguinha suja, sujando a roupa, mas está ali. Então, muitas vezes precisa de tratamento medicamentoso, como por exemplo, laxativo, fibras laxativos, hidratação, né, beber bastante água, alimentos ricos em fibras, alguns laxativos, né? Isso ajuda a criança a defecar e regularizar o intestino. Agora, só por questão de curiosidade, né? Eu tive um paciente, criança, aproximadamente 5 anos de idade, e ele, né, resolvida a encoprese, ele ainda não queria utilizar o vaso sanitário. E nas conversas, nós conseguimos, com muita empenho, descobrir que ele estava assistindo um vídeo do YouTube onde havia uns desenhos animados de uns personagens que eram cabeças que saíam de dentro do vaso sanitário. Nossa, e agora? E aí foi uma luta para descobrir isso. Para descobrir, tudo tem base científica. Ou seja, a criança tinha medo de sentar no vaso sanitário porque ela assistia o desenho do YouTube onde tinham cabeças que saíam do vaso sanitário. Aí, identificado isso, utilizando a técnica do Sleep Talk, conseguimos tirar esse medo da criança. Então, veja, a encoprese, primeiro tratada com o laxativo, regularizou o intestino. E o medo da cabeça que sai do vaso sanitário, tratado com o Sleep Talk, com a técnica de hipnose no limiar do sono. Muito bem, muito interessante, viu? E é rico, viu? Mas já sabe, hein? E aquela famosa história, né? A gente pensa que já viu de tudo. E não vimos nada, viu? A gente ainda vê coisa. Não vimos nada. E aí, assim, esse podcast, né, foi dividido em 2 etapas, né? O que você realmente traz de caso dentro da sua explicação, né? O que você realmente quer trazer, quer nos mostrar ao público, entendeu? Em 2 vertentes, 2 partes, a questão da hipnose, ciência e religião. Porque assim, eu gostei muito desse tema, né? E aí assim realmente me despertou essa curiosidade, não só de informar, mas para você tem algo assim íntimo, de querer mostrar, de querer explicar. É uma missão de todo hipnólogo e hipnoterapeuta desmistificar a hipnose. Né? E a hipnose, ela tem uma história de séculos na qual ela esteve direta ou indiretamente associada equivocadamente com coisas sobrenaturais, coisas metafísicas. Entre os hipnólogos do passado e da atualidade, ainda existem alguns que querem acreditar que têm um poder, que têm uma capacidade e querem divulgar isso porque consideram que é positivo para a sua imagem, para a sua autopromoção. Entre os cientistas,
por mais trabalhos científicos que tenham sido publicados nas últimas décadas, ainda há entre a comunidade acadêmica de psicólogos, de psiquiatras e outros profissionais, né, aquele conceito antigo de que é panaceia, de que é placebo, de que é enganação, de que é isso, que é aquilo, ainda existe, de que não funciona, de que não é bom, que não é tão bom assim, enfim, que está ligado à coisa sobrenatural, à coisa mística que a ciência não gosta. E na religião também existem religiosos e grupos religiosos que ainda estão ligados a conceitos do século XIX, do século XVIII, e que não pegaram ainda essa informação nova de que de 1997 para cá o paradigma mudou, né? Aquilo que James Braid começou em 1842, que é o hipnotismo científico, de fato encontra, né, em 1997 a confirmação científica. Né? Então, houve uma mudança de paradigma de 1997 para cá. E essa informação tem que ser divulgada, tem que ser difundida para as pessoas poderem fazer as suas escolhas. Dizer assim, olha, aprendi que é do diabo e não quero saber. Ok, mas agora eu estou te ensinando que de 1997 para cá comprovou que é científico. Ah, mas mesmo assim não quero. Tá bom, não tem problema. Eu também nunca... eu também já não acreditei, né? A gente respeita, mas informa. Isso. Informa. Aí a outra pessoa acredita que é vantagem acreditar que tem superpoderes. Olha, mas você sabe que é uma questão de psicologia, de neurofisiologia e tal. Ah, mas eu não sei, eu não quero saber, eu prefiro acreditar no... Acredite, mas você foi informado. Você teve a oportunidade de escolher, né? Enfim, desmistificar, informar e permitir a pessoa escolher, né? Fazer uso, experimentar a hipnose, ou não experimentar, mas consciente, informado do novo paradigma, que é ciência, é psicologia, é neurofisiologia. Não é mais nada de supostamente sobrenatural ou macabro. E assim, parafraseando aí, e recapitulando muita coisa, então, a partir do momento que eu fiz o curso, me ajudou muito, tá, a me autoconhecer, a questão do mindset também, a questão da psicologia. Então, assim, hoje eu digo que eu sou uma pessoa leve, eu gosto muito da leveza das coisas, não problematizo a vida, porque eu acho que quando a gente passa a problematizar, você não vive. E eu tento passar isso para as pessoas. Então, muitas gente diz assim, é um dom. Não, não é um dom. É algo que a gente realmente aprende, a gente evolui, né? E você, como hipnoterapeuta, como hipnólogo, você no dia a dia, você se aplica? É a pergunta que não quer calar. Como é você no dia a dia? Porque o ser humano, ele é apto a passar por vários momentos estressores. Como é você no momento estressor? Ah, muito bem, muito bem. Eu sempre acreditei que nós temos, né, que aplicar em nós mesmos aquilo que a gente aprende, sabe que é bom e que recomenda para as outras pessoas. Apesar de que eu sempre fiz algumas ressalvas, como por exemplo, eu sei que a hipnose pode ser utilizada, por exemplo, para motivação na prática de exercícios físicos. Mas eu sei também que a hipnose funciona melhor quando você tem um foco. Você aplica ele naquele foco. Se você, mesmo indivíduo, aplica a hipnose ou auto-hipnose para fazer dieta, exercício, dormir melhor, estudar melhor, ter foco, concentração e perder o medo, e perder isso, perder aquilo, desfoca. Então você tem que ter uma linha. Tem que ter uma linha. Então, eu utilizo hipnose, já utilizei hipnose mais, utilizo hipnose ainda para várias coisas. Controle de dor, indução do sono, controle de ansiedade,
eu vou aplicando, né? Conforme a minha demanda, conforme a minha necessidade do foco do momento, né? E, por exemplo, eu tinha outras demandas que para mim eram prioritárias em relação, por exemplo, à motivação para atividade física, né? Mas outros pacientes me procuram querendo essa motivação para atividade física porque é o foco deles do momento. Então, eu consigo aplicar as técnicas e eles saem satisfeitos, né? É como se eu dissesse assim, para que eu vou aplicar hipnose numa coisa que no momento não é a minha prioridade? Eu tenho outra demanda que para mim é mais prioritária, incomoda mais. Mas chegará o momento de eu utilizar a hipnose para outras coisas, né? Uma vez que eu já venho resolvendo o passo a passo as principais demandas. Então, sim, utilizo hipnose, já utilizei mais, utilizo ainda quase todos os dias, mas recomendo aos pacientes, tenha foco, escolha uma coisa e batalhe naquilo até você conseguir. Conquistou aquela, escolha uma outra coisa e passe a batalhar apenas naquilo. Vai hierarquizando o que é a prioridade sua. Se for dieta, bom. Se for atividade física, bom. Mas se for controle de ansiedade, se for controle de sono, se for controle de uma dor crônica, né? Talvez você tenha outros pacientes com outras demandas mais prioritárias. Diga-se de passagem, eu nunca mais senti dor de coluna. Uau! Conta essa história aí, conta essa história direito. Nossa, durante um curso, estava numa crise horrível de coluna, você bem lembra. Eu acho que você presenciou, né, como ninguém. Claro. Eu acho que você até pressentiu, porque eu não estava bem, fisicamente bem, a minha fisionomia ela estava decaída, e eu estava com uma dor horrível. E ele disse, eu posso fazer? Eu estou com você? Vem assim mesmo. E aí eu disse, pode, mas foi no desespero, mas assim, foi incrível. E de lá para cá, quanto tempo aquele curso tem? Eu acho que já tem 1 ano ou quase 1 ano. Já deve ter quase 1 ano. E olha que eu tinha crises horríveis, e eu nunca mais senti. E quando eu tento, que, né, às vezes assim, não vem uma sugestãozinha, tá querendo, aí eu vou lá e aplico, me lembro. Sim, olha, né? que bom. Então, assim, super indico. Não é feitiço, não é bruxaria, é ciência mesmo. E é cérebro, né? Então, nós sabemos que tudo está aqui. Isso. É a mesma coisa quando eu digo assim ao paciente que tem mania persecutória. Estou falando, nem sempre é com você. Nem tudo é sobre você, nem sempre é com você. Então, as pessoas precisam aprender isso, né? A não problematizar e trazer para si o que o outro não está. A demanda do outro é totalmente diferente. Então, as pessoas assim, trazem para si. Então, acreditar que aquilo é benéfico, aquilo vai lhe fazer bem. Então, no momento que eu estava em crise, eu estava aberta e eu sabia que aquilo ia resolver. E realmente resolveu. Fico muito feliz por você. E super indico para você, paciente. Muito obrigado. E você veja, olha os detalhes. Você tinha uma demanda específica. Essa demanda te incomodava muito. Você queria uma solução efetiva para aquela demanda. Você se permitiu passar pelo processo. Foi. E você teve o que você desejava. Você obteve o que você desejava. Que inclusive no dia anterior também estava, eu tomei analgésico, tomei tramal e não estava resolvendo. Eu disse, Cláudia, eu não vou fazer. Cláudia, eu não vou. Não, ai, Josi, vai, não vou. E eu fiquei ali quietinha. Mas, nossa, qualquer movimento me impedia até de respirar. E aí, realmente, ele me levou até o chão, viu? Me levou até o chão, dobrei a coluna, ele me fez assim, de uma boneca de pano. Incrível, depois eu lhe mostro a gravação. Viu? Temos vídeos. Então, assim, pessoal, funciona mesmo, procurem. Inclusive, assim, eu indico muito na Qualidor, que você atende, né? Pode falar um pouco aí do seu eu trabalho na clínica Qualidor. A clínica Qualidor fica no Jardim Europa Medic Center, que é aqui em Aracaju, Sergipe. E a clínica Qualidor, ela é especializada no tratamento de dores. Então, nós temos lá uma equipe multidisciplinar que conta com neurocirurgião, clínico da dor, ortopedista, psiquiatra, psicólogo, cardiologista, nutrólogo, tem enfermeira, aplica-se alguns medicamentos lá, faz acupuntura, tem a laser puntura, que é um tratamento muito legal, tem as ondas de choque,
Tem aromaterapia. Você já fez podcast sobre aromaterapia? Não. Interessante, vamos trazer. Doutora Kelly Barros, amiga minha. Ótimo, aromaterapia. Então, próximo podcast aí, viu? Já estou Anote fazendo a minha aí. listinha do mês de janeiro, viu? Ótimo. E o que mais? E quando necessita de algum procedimento cirúrgico, os profissionais lá, neurocirurgiões, encaminham lá para o hospital, eles mesmos fazem, né? A hipnose está lá também comigo, sou hipnoterapeuta de lá. Então, reumatologista, também reumatologista. Já entrevistou reumatologista aqui? Não, quero muito. Doutora Thelma Paixão, vou trazer para você. Sai sim, com certeza. Estamos abertos, então quero fechar o nicho. Se você quiser, doutora Márcia, que é psiquiatra. Ótimo, também. Enfim, temos aí uma equipe completa na Qualidor para atender as demandas dos pacientes, seja elas quais forem, tanto clínica quanto psicoterápica, cirúrgica. Nossa, e cadê nutricionista? Nós temos, fisioterapeutas nós temos, né? Temos muitas técnicas lá. Microfisioterapia, já ouviu falar disso? Não? Vou trazer aqui a microfisioterapeuta da Qualidor, para vocês saberem, para a população saber o que é a microfisioterapia, que eu também não conhecia. Conheci lá. Não, esse termo é novo para mim. Conheci lá, me submeti a técnica, às sessões, achei muito interessante, né? E é isso aí. A Qualidor, né, que fica no Jardim Europa Medical Center, em Aracaju, Sergipe. Mas você atende mais em outros locais, outros hospitais, não é isso? Na área da pediatria, né, eu atendo em vários hospitais, tanto aqui da capital quanto do interior do estado. Só que são demandas assim, internas. Então, UTI, urgências, né, na área de pediatria. E a hipnose, eu fico aqui na Qualidor, em Aracaju. Importante, sessões de hipnoterapia podem ser feitas online. Que legal. Novidade, viu, pessoal? Eu tenho pacientes que moram no interior, tenho pacientes que moram fora do estado e conseguem agendar comigo a hipnose online pelo celular ou pelo computador. Eu consigo hipnotizar e resolver demandas de pessoas através do atendimento online. Muito bacana e funciona muito bem. Muito bem, eu gostei bastante, muito interessante. Então, o seu nicho é amplo. E você é um médico muito concluído, como é a sua agenda? É muito difícil? Diz aí, destrinche. Então, eu deixo esse negócio de agenda para as secretárias da Qualidor resolverem. Oh, meu Deus, as barreiras, os paredões dos médicos. As secretárias. Mas veja, tudo é uma questão de perspectiva. É uma parede ou uma ponte? É uma ponte. Olha, são pontes. As secretárias são pontes. Exatamente. Né? Porque assim eu falo parede porque muito paciente chama de parede mesmo. Mas é só uma forma de interpretar. Eu vou sugerir aos pacientes que a partir de agora interpretem como pontes. Né? Muito bem. Por quê? Porque precisa de organização. Exatamente. A sessão da hipnose, ela demora um tempo. 1 hora, 1h30, geralmente. Alguns casos até mais. Eu já tive pacientes que eu demorei 4 horas de sessão para conseguir resolver a demanda, né? É um paciente, inclusive, que ele tinha, acredito que cerca de 40 anos de idade e tinha fobia de agulhas. Então, ele tinha dificuldade de fazer exame de sangue, tomar medicamentos injetáveis, tomar vacinas, inclusive, né? Então, E ele, por coincidência, era uma pessoa religiosa que tinha resistência à hipnose, pela formação religiosa dele, e ele se permitiu, porque ele tinha demanda, aquela demanda incomodava ele muito, ele precisava resolver aquele problema, já tinha muito tempo que ele sofria, tentava resolver e não conseguia, já tinha ido num outro amigo meu hipnólogo e não havia conseguido ser hipnotizado, e esse amigo, inclusive, indicou para mim. Ele falou, olha, procure lá o Dr. Carlos Bruno na Qualidor, que ele vai, né, avaliar seu caso. E foi muito bom receber esse reconhecimento do colega, né? Colega, que é muito importante, né, Bruno? É muito importante que nós mantenhamos esse nível de ética, de humildade, de coleguismo, né? Não é falha, não é fraqueza. Não é falha, não é mágica. A hipnose não é mágica, a hipnose não é superpoder, não é?
Então, se o colega hipnólogo tem um paciente que é um pouco mais resistente, um pouco mais difícil de hipnotizar, não é demérito nenhum encaminhar para outro. Diz, experimente, doutor fulano, tal. Isso acontece na psicologia. Exatamente. Às vezes a gente se identifica mais com um profissional do que com outro, e não é culpa do profissional ou do paciente, é só uma questão de sintonia, Exatamente. Enfim. Então, assim, já recebi pacientes encaminhados por outros hipnólogos, né, os quais eu admiro e respeito, tanto pelo profissionalismo, quanto por essa ética, essa questão, olha, a gente não conseguiu aqui, né, experimente outro. Tente o Dr. Carlos Bruno lá na Qualidor, né? E tivemos, vamos falar assim, religiosamente, graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus, um bom resultado, né? E esse paciente conseguimos identificar um trauma de infância relacionado a injeções, agulhas. Conseguimos ressignificar esse trauma. O paciente saiu deslumbrado, resolvido o problema que afligia ele há décadas, consciente de que não foi nada sobrenatural, nada diabólico, que foi uma coisa de psicologia mesmo. E ele depois me mandou mensagem contando que tinha feito exame de sangue, tinha feito check-up, tinha atualizado cartão vacinal, tinha resolvido várias pendências da vida dele que estavam obstruídas, né, devido à fobia de agulhas. Muito bem, muito bem. Que aula, viu? Estamos aqui chegando às 20 horas, né? E aí você traz mais alguma coisa interessante nesse eixo aqui, nessa primeira etapa? Trago muita coisa. Na verdade, eu sempre digo para você, né, se quiser ir até meia-noite, eu vou. Mas veja só que interessante, né? Dentro da questão da história da hipnose das religiões, né, tem uma frase que eu pessoalmente procurei o autor e não encontrei, mas eu cito essa frase como autor desconhecido, e diz assim: não se deve julgar um pensamento fora do contexto histórico, sociocultural ao qual pertence. Ótimo. Coloquei como autor desconhecido porque eu pesquisei o autor e não encontrei. Mas eu repito, não se deve julgar um pensamento fora do contexto histórico, sociocultural o qual pertence. Então, o século XVIII, o século XIX, tinha o seu pensamento ligado ao conhecimento científico da sua época, às questões culturais, sociais da sua época. Mas nós avançamos. Nós estamos no século XXI. E não é só mudar por mudar. É mudar porque houve razões para mudar. Houve artigos científicos, houve descobertas científicas, houve inovações científicas, né, que conduziram a essa mudança de paradigma no tocante à hipnose. Então não é mudar só por mudar, é mudar porque há razões para mudar. Mudar de pensamento porque há razões para mudar de pensamento. Eu volto a dizer, o pensamento sobre a hipnose do século XIX estava inserido num contexto social, histórico e cultural. E hoje, no século XXI, nós temos artigos científicos, evidências científicas para colocar a hipnose num outro paradigma, no paradigma de ciência, no paradigma de algo natural, da mente humana, que é uma capacidade que nós já temos dentro de nós, que não é nada sobrenatural, que nós podemos fazer uso dela para o nosso benefício. Apenas buscamos lá dentro mesmo. Apenas buscando. A medicina em si, ela está bem aberta, não é, Carlos, para a hipnose? Pronto. A medicina no Brasil, ela já reconhece a prática da hipnose, permite a prática da hipnose, permite que profissionais médicos estudem, se habilitem nessa área e pratiquem.
Mas no Brasil, a hipnose ela não pertence ainda não, né, a alguma área específica. Então, ela não é exclusiva de médico, ela não é exclusiva de psicólogo, ela não é exclusiva de dentistas, né? Na verdade, qualquer pessoa, mesmo que não tenha uma formação acadêmica, né, pode fazer o curso de formação em hipnose clínica, hipnoterapia, receber a certificação e praticar, né, com ética e com técnica. Né? O curso de formação que eu e o professor Cláudio Franquin ministraremos em 8 e 9 de fevereiro aqui em Aracaju, será um curso que habilitará os participantes, né, a praticarem a hipnose clínica, que é a hipnose ligada à anestesia, controle de dor, controle de ansiedade, medos e fobias, insônia e algumas outras coisas, né? E receberá certificação. Receberá uma certificação dada por mim e pelo professor Cláudio, do Grupo Hipnos, referente a esse curso, né? Então, você acredita, Josi, que eu me perdi na pergunta? O que você perguntou? Eu esqueci. Não, foi isso mesmo. Eu falei realmente. Sobre a medicina. Isso. Medicina, no Brasil, tanto a medicina quanto o Ministério da Saúde, a psicologia, a enfermagem, a odontologia, vários conselhos de classe reconhecem a hipnose, né, permitem aos seus associados que façam a formação se quiserem, né? E apesar de que ela não necessita obrigatoriamente ter uma formação acadêmica, né? Eu já conheci hipnólogos que eram advogados, fizeram hipnose e transição de carreira para a hipnoterapia. Já conheci que era da área da engenharia, da informática e fizeram transição de carreira, né, para a área da hipnoterapia, da psicoterapia. Já conheci pessoas sem formação acadêmica, às vezes nem ensino médio, né, que conseguiram fazer o curso de hipnose e se tornaram bons hipnólogos, né? Porque a questão toda da hipnose é técnica e ética. Técnica e ética. Independe do diploma universitário, do diploma de ensino médio, independe, né, de dom, poder sobrenatural, né? Depende apenas de conhecimento, de técnica e de prática com ética. Tem as questões também, você tem que estar apto mentalmente. Né? Você tem que estar bem, tem que estar aberto. Não é na base do achismo, somente da curiosidade. Eu acho que você realmente tem que ter um preparo para iniciar, como em qualquer outra área, qualquer outro curso. Né? Você realmente tem que estar realmente preparado para receber aquilo. Né? No curso de formação é ensinado muita coisa para os alunos, muita coisa, inclusive esses detalhes, né? A pessoa, muitas vezes, o terapeuta também precisa de um terapeuta. Exatamente. Né? O terapeuta não é demérito para o terapeuta ter um terapeuta. Assim como não é demérito você encaminhar um paciente para outro terapeuta, também não é demérito você ter o seu próprio terapeuta. Pelo contrário, é mérito. É mérito. É humildade. Exatamente. É zelo. É o que falta a muitos profissionais. É verdade. É humildade. É zelo com a qualidade do seu atendimento. Exatamente. Que quando você está se autocuidando, você está sendo um profissional melhor para o seu paciente. Né? E é o que importa, né? E é isso que importa. É isso que importa. Muito bem, que ótimo. Né? Hoje realmente me dei satisfeita com essa aula. O público também vai assistir, nós vamos reprisar. E aí, com certeza, muitos adeptos ao curso. Claro. Vamos divulgar nas nossas redes sociais, isso. Tanto no @CarlosBruno, quanto no Psiconeuro. Exatamente. Quanto também no Cláudio Franquin, Grupo Hipnos. Né? E vamos embora, e vamos juntos polarizar esse assunto. Muito bem, muito bem. Mas assim, foi um prazer, mais uma vez. Foi ótimo. E na próxima semana estaremos juntos outra vez. Ok, semana que vem vamos dar continuidade a essa temática de hipnose, ciência e religião. E eu digo assim, né? Quem assistir pode postar perguntas, tanto no YouTube quanto no Instagram. Abra as caixinhas, viu, pessoal? Eu abro a caixinha, o doutor também vai abrir a caixinha e vocês podem fazer as perguntas. Isso. E aí, quem sabe, na semana que vem já vem com uma listinha de perguntas para resolver. Exatamente. E pode perguntar mesmo, pode dizer assim, hipnose é do diabo,
Para fazer o curso, tem que fazer pacto. Isso. Pergunte. A resposta é não, mas pergunte, né? Está ali para responder, viu? Eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Porque eu tenho o reconhecimento de que eu nem sempre acreditei, né? Eu também não conhecia. Quando eu conheci, que eu descobri o que era de fato. Inclusive, pessoas me mandam textos de livros religiosos falando que a hipnose é diabólica, que a hipnose é do demônio, que a hipnose domina a mente da pessoa, que isso quebra o direito ao livre-arbítrio do ser humano, não sei o quê. E são coisas que podem me perguntar, perguntem, que eu vou respondendo. E filmes de hipnose, Isso. pessoas me procuram, Exatamente. né? Eu vi um filme que a pessoa hipnotizada, ela faz as coisas, não sabe o que está fazendo, como é que é isso? Pode falar. Tem um filme que eu assisti, é até um filme de suspense, chamado Corra, já assistiu? Já assisti, Me explica Corra. aquela história da xícara, aquilo realmente existe? Veja só. Já assistiu, Marcos? Veja só, aquela história da xícara, não vou poder dar spoiler. Não deu spoiler. Para quem não assistiu o filme, mas o filme Corra é um filme muito interessante. E o que acontece, povo? Filme é assim. O que eu digo para os meus pacientes? No filme, o camarada enrola uma toalha no pescoço, bota a cueca por cima da calça e sai voando. É né? verdade. É filme. É filme, gente, é filme. Então, será que é assim? Será que é... Não é, obviamente não é. A questão da xícara foi um artifício que o diretor encontrou para encontrar uma forma de, entre aspas, hipnotizar a pessoa sem que ela percebesse, né? Eu vejo que muitos filmes chamam de hipnose alguma coisa sobrenatural ou alguma lavagem cerebral. Exatamente. Que não tem nada a ver com hipnose, né? Eles chamam de hipnose uma coisa que é lavagem cerebral. Chamam de hipnose um super-herói que tem um poder de dominar as pessoas com o olhar, mas isso é filme, isso é desenho. Desenho é super-herói, não é real, né? E a questão ali da xícara, o que acontece? Eles pegam o conceito do misdirection, que é o desvio de atenção. Então, eles colocam ali o movimento da colher na xícara como um tipo misdirection, enquanto utilizam a técnica de hipnose verbal por entrada periférica, né, através da audição. Né? Na verdade, é parecido com os hipnólogos do passado, que pegavam um relógio de bolso ou um pêndulo e ficavam balançando assim. Você usa o pêndulo? Olha, Olha, eu vou falar com vocês. Eu comprei pêndulo de várias cores, de vários cristais diferentes. Comprei relógio de bolso. Fica tudo guardado em casa, eu não uso para nada. Fica na bolsa. Eu presentear, né? Pode ser. Pode ser um pêndulo. Você quer um pêndulo cor-de-rosa? Quero. Arrumar para você um pêndulo cor-de-rosa. Mas o pêndulo, ele é uma técnica antiga de desvio de atenção, né? O pêndulo de Chevreul. Inclusive, o nome pêndulo de Chevreul não é à toa, ele tem um significado para a hipnose científica. Porque Chevreul foi um cientista que provou que o pêndulo não é mágico, que o pêndulo não tem poder espiritual, energético, sobrenatural. Né? Então, o hipnólogo da hipnose científica, ele fala pêndulo de Chevreul, para deixar bem claro que não é aquele pêndulo de cristal mágico, que banhado pela lua, com energias cósmicas do planeta Vênus. Não é nada disso. É só o balançar do pêndulo para desviar a atenção. Foco e concentração. Você fica com seu olhar focado e concentrado em acompanhar o pêndulo, enquanto o hipnólogo faz as sugestões diretas ao seu inconsciente, através da palavra verbal. Então, basicamente, o que fizeram no filme Corra foi usar a xícara de café como misdirection, como um desvio de atenção. Mas a gente não faz isso não, viu? Sei disso. Muito bem explicado. Por mim, me dou por satisfeita por hoje, certo? E a gente continua na próxima semana, fechando esse tema.
E com outros encontros, claro, né? Você trazendo o curso em si para aqui, para poder a gente divulgar mesmo, falar. Traz o Cláudio também para conversar. Excelente junto, ideia. entendeu? Cláudio Trazer tem o muita Cláudio. bagagem Exatamente. na área da hipnose terapêutica, quanto na hipnose de entretenimento e na área de psicologia. Pode até trazer na próxima semana, que tal? Vou combinar com ele. Se ele não tiver quer. envolvido com outras atividades, né? Porque o Cláudio também é outro que tem agenda. Cláudio F. Cláudio. Meu colega é demais, é demais. Um abraço aí pro Cláudio Franquin. Cláudio, um abraço para você. E mandando abraços, né, para a turma da Dínamo, doutora Patrícia, um abraço. A turma da Climelb também, que eu não posso deixar de citar, os amigos, família, né? E muito obrigada a você por mais um momento maravilhoso de aprendizado, né? Parabéns. Tá? Muito obrigado novamente por ter sido convidado para o primeiro podcast do ano da Psiconeuro. Exatamente. Ok. Muito obrigada. Obrigado.